Olá, professor André, tudo bem? Eu me chamo Arthur Carvalho e junto com o Luiz Fernando nós vamos apresentar neste vídeo o nosso projeto de amplificador classe AB, amplificador de potência classe AB, proposto na matéria de amplificadores. Então, o nosso projeto consiste em trabalhar num circuito push-pull, topologia classe AB, com o objetivo de projetar uma potência de 1 watt a uma carga de 8 ohms. A apresentação desse trabalho consiste em duas etapas: na apresentação da parte simulada, no LT-Spice, e na prática, com o circuito montado. Na prática, esse foi o nosso circuito. Nós compramos os componentes, nós montamos, e para que conseguimos chegar no que foi proposto no circuito, fizemos algumas modificações. Então, os capacitores nós usamos para chegar próximo aos 50 microfarad, nós usamos um capacitor em série de 4,7 com um de 47 microfarad. Para a carga, nós também precisamos fazer alguma associação para chegar nos 8 ohms, né, proposto. Nós associamos um resistor de 4,7 ohms com um de 3,3 ohms. Já no LT-Spice, onde nós vamos fazer a parte simulada do nosso projeto, aqui eu já tenho o circuito montado, da mesma forma que foi proposto nas especificações do projeto. E a primeira solicitação, a primeira coisa que nós precisamos verificar na parte simulada é justamente o ponto de operação, então o ICQ. Para isso, nós damos uma entrada no ponto OP, para a gente conseguir simular e ter esses dados tabelados. E nós podemos observar que o nosso ICQ ficou em 125 mA, mais ou menos. Tanto no Q1, tanto quanto no Q2, negativo, obviamente, por causa da fonte. Então, esse foi o valor primeiro da parte simulada, o ICQ1, 125 mA. Próxima parte que precisamos verificar no nosso projeto, na etapa simulada, é justamente a análise transiente, que nós vamos colocar uma frequência de 1K, jogar um sinal dentro desse circuito, e para a gente obter o VP de 4 volts, eu precisei colocar em média 4,4 volts de amplitude. Então vocês vão poder observar que esse foi o valor. Faz sentido porque, como é um circuito de ganho unitário, ele tem algumas percas durante o circuito e chega na saída com basicamente o que foi na entrada, né? Um pouquinho de perca. Então vamos simular mais uma vez, dessa vez no ponto TRAN. Vamos colocar o ponteiro lá na saída, né, no Vout. E aí nós podemos observar, jogando um sinal, que se nós colocarmos uma linha lá no zero, nós podemos observar justamente qual é o objetivo desse circuito AB, né? Ele se diferencia do circuito classe B porque ele perde justamente o crossover, né, de 0,7 causado. Então, se a gente der um zoom nessa etapa de transição do sinal, a gente pode ver que ele é liso, ele não tem crossover nenhum. Então, justificando e mostrando que esse circuito que a gente montou tem as especificações e funciona como um classe AB. Outra coisa que eu acabei não comentando é justificar novamente essa questão da saída. Se nós pegarmos um ponteiro aqui e colocarmos lá no valor de pico, nós podemos observar que temos na saída propriamente os 4 volts, né? Aqui a gente colocou 4,4 na entrada para ter esses 4 volts na saída como valor de pico. Então essa é a parte transiente, né? A verificação simulada do nosso circuito, do nosso projeto. Agora, para analisarmos a frequência, tá? Tanto a frequência de corte superior quanto a frequência de corte inferior, nós colocamos ali uma entrada de AC, né? Até 10 MB, porque a frequência de corte superior vai ser muito grande, tá? Vai ter uma banda passante muito alta, então vamos simular isso daí. Colocando a ponta de prova, a gente consegue observar, tá? Na saída aqui, a banda passante é extremamente longa, né? Para a gente descobrir qual que é a frequência de corte inferior e superior, a gente pode ver aí que na banda passante tem um ganho, né? Aproximadamente menos 520 mA
dB, é basicamente ganho unitário, então não altera muito o sinal da entrada. Então, quando a gente chegar ali em menos 3,5, a gente vai estar na banda, na frequência inferior. 3,5, mais ou menos. Aqui acredito que está bom. Nós temos que a frequência inferior é 12,5 Hz, tá? E a frequência superior, vamos fazer a mesma coisa. Ver se a gente vai conseguir chegar nela aqui. Tive que mexer um pouquinho no sinal, no intervalo, tá? Desse nosso gráfico para a gente conseguir chegar na frequência de corte superior. Então, se aqui é 520, quando chega em 3,5, que é mais ou menos aqui, a gente tem a frequência de corte superior, que simulado deu 26,21 MHz. Frequência bem alta, mostrando que a banda passante desse nosso amplificador é bem extensa. Para a última parte da simulação no LT Spice, a gente precisa descobrir o DHT, que é a distorção harmônica total. Para isso, estou seguindo passo a passo que foi dado no roteiro, colocando o ponto tran aqui, esse ponto for para análise de Fourier, e a gente vai simular mais uma vez. Também ajustei ali um sinal de entrada com as mesmas especificações que usamos anteriormente, né? Isso aqui a gente não vai usar, a gente vai conseguir descobrir esse DHT por aqui, ó, nessa tabelinha. O nosso DHT total deu 0,45%, que é um número muito bom, provando que não tivemos muitas distorções no nosso sinal. Para finalizar nossa apresentação, agora vamos para a parte prática. Então, medir todos esses valores novamente, porém agora com o circuito em mãos. Então, o primeiro item é a verificação da corrente de coletor quiescente. Então, tirando a fonte de sinal de entrada, a gente pode medir abrindo o circuito pelo mais VCC, a gente pode medir pelo multímetro aqui, que dá aproximadamente 99 mA, 100 mA. O item 2 pedia a potência de saída. Então, aplicando uma frequência de 1 kHz e uma tensão de pico de 4 volts, ou seja, 8 volts pico a pico, na saída temos 7,28 volts. Aplicando na válvula da potência, temos que a potência final é 817 mW. Na segunda parte prática, a gente mediu o DR, que deu em torno de 230 nano. Calculando o FH, frequência de corte superior, deu aproximadamente 1,521 MHz. Então a gente calculou a frequência de corte superior com base na equação, que o FH vai ser 0,35 sobre o TR, que vai ser esse daqui, 230 nano. Para encontrar a frequência de corte inferior, a variação do V' deu 160 mV. Aplicando na fórmula do P dividido pelo π vezes a frequência usada para a amostragem em 3 kHz, temos que a frequência de corte inferior é de 38 Hz aproximadamente. Então temos a variação de V para V', temos o valor de B, e o valor de π é a frequência de 3 kHz no gerador de sinais. Temos então a frequência de corte inferior. Após a visualização dos resultados simulados e práticos, a gente pode fazer algumas comparações. Na prática, a corrente deu aproximadamente 100 mA e continuou subindo. O simulado deu 125 mA. Podemos colocar que a causa seja talvez dos componentes. Os simulados são componentes ideais, na prática possuem variações. Também podemos colocar que a temperatura também varia em relação ao que o simulado projeta e o que estava na prática, né? Também os diodos não estavam próximos do transistor, né? Embora sejam próximos, não estavam lado a lado fisicamente, né? A gente colocou o dissipador no transistor, porque vimos também no seguir do projeto que realmente esquentava um pouco, tanta carga também, por isso resistores de potência, né?
A frequência de corte inferior também a gente pôde observar que foram valores coerentes, porque é uma frequência baixa, embora tenha variação no valor final, que pode decorrer da variação dos componentes também. A resistência interna, às vezes, que alguns capacitores possuem, é uma das causas de ter a diferença de valores, mas podemos ver que a ordem da grandeza é baixa, o que se compara ao simulado de 12,49 Hz e o prático 38 Hz. A frequência de corte superior nominalmente teve uma variação maior, mas também vemos que a ordem de grandeza é de MHz, sendo o prático 1,52 MHz e o simulado 26 MHz. Nesse caso, também podemos colocar que alguns componentes não estão, às vezes, próprios, né, para o prático. O simulado considera condições ideais, às vezes também a ponteira de prova do osciloscópio. Podemos colocar várias situações, mas vemos que a frequência realmente é alta, né? Outro valor importante de se analisar é o DHT, que foi de 0,45%, ou seja, o amplificador nesse processo não está sujando muito o sinal de entrada. Essa foi a nossa apresentação de amplificador de potência classe AB. Agradecemos a sua atenção.